Série Apocalipse, Revelando Esperança. Estudo 20. Quando o Deus de amor castiga. Parte 1. Neste estudo, pretendemos compreender que o castigo final é eterno nas consequências e não na duração. E também compreender que Deus não castiga por sede de vingança, motivada pelo ódio, e que o faz como uma expressão da sua justiça e da sua misericórdia. Deus é amor. 1 João 4:8. Apesar disto, o diabo, em sua rebelião, negou este traço do caráter de Deus e o acusou de injusto, argumentando que exigir fidelidade e obediência à santa lei era falta de amor. Quando finalmente conseguiu que o ser humano vivesse à margem da lei, ou seja, que vivesse em pecado, 1 João 3:4, e pelo pecado entrasse a dor, Isaías 24, 4-6, e finalmente a morte, Romanos 5, 12 e 19, conseguiu que Deus fosse acusado de injusto por não acabar com tudo isto. Na cruz, porém, Deus exibiu inquestionavelmente sua justiça e sua misericórdia. Foi tão justo que não pôde tolerar o pecado, pelo que castigou em Cristo nosso substituto. Isaías 53, 6. Ao mesmo tempo, expressou tanto amor que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Sim, na cruz de Cristo encontram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Salmo 85:10. Satanás, porém, continua infiltrando calúnias contra o caráter de Deus. Se é bom, dizem alguns, por que castiga e destrói? Se é justo, dizem outros, por que permite que o pecado continue? Mas a Santa Bíblia esclarece ambos os pontos. O Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Ao mesmo tempo diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3:19. Finalmente, esgotados os recursos que conduzem ao arrependimento, em um ato de misericórdia e por amor de sua justiça, Deus terá de fazer sua obra estranha. Isaías 28:21. Destruindo aos que escolheram viver à margem dos princípios que imperarão no reino eterno. Porque Deus é tão justo e misericordioso que respeita o livre-arbítrio e terá que permitir que os rebeldes colham as consequências da decisão que fizeram. Podemos falar de dois momentos em que o amor se expressará na estranha linguagem do castigo: antes do milênio e depois do milênio. Que duas realidades contrastantes ficarão em evidência ao caírem as pragas preditas no Apocalipse? Ouça Apocalipse 16, 1-11. E eu vi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente.
E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és, e que eras, e que hás de ser, porque julgaste todas as coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam a sua língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Conforme descrito nesta passagem do Apocalipse, as duas grandes realidades contrastantes são, primeira, com respeito àqueles que recusaram a graça de Deus, blasfemaram do nome de Deus e não se arrependeram para lhe darem glória. Segunda, com respeito ao caráter de Deus. Deus é justo. Os juízos de Deus são justos e verdadeiros. Desde a entrada do pecado, nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. 1 Coríntios 4:9. A cruz de Cristo, a forma como Deus lidou com o drama do pecado e seu caráter refletido no remanescente fiel, acabarão reivindicando o caráter de Deus ante o universo. Disto resultarão as conclusões corretas, às quais se chegará quando caírem as 7 últimas pragas. Apesar de João não especificar o momento no qual cairão as 7 últimas pragas, o contexto nos permite deduzir quando cairão. Por exemplo, a primeira praga cairá sobre quem receber a marca da besta ou adorar a sua imagem. Apocalipse 16:2. Devemos localizar as pragas depois desses acontecimentos. Como as 7 últimas pragas constituem a plenitude da ira de Deus sem misericórdia, torna-se evidente que o tempo de prova já terá terminado. Evidentemente, cairão depois do tempo de prova e antes da segunda vinda de Cristo. Na próxima parte, confirmaremos uma vez mais sobre quem cairão as 7 últimas pragas. A cruz que me deu Jesus Cristo, és a menos que o amor. As dores que sempre me assolam não me apartam do Senhor. A cruz que me deu para eu levar, as dores que a mim vêm assolar, não me escondem, meu Jesus, pois eu ando em sua luz, vou vencendo para os céus. Fazer a vontade de Cristo, sempre estou disposto, sim, contando eu a tão bela história, tenho gozo e paz sem fim.
cruz que me deu para eu levar as dores que a mim vêm assolar. Não me escondeu meu Jesus, pois eu ando em sua luz. Vou vencer